As famosas barras de ouro. Mas aí, ó, você falou um pouco do processo de buscar um livro e tal. Eu quero. Me fala um pouco mais sobre como vocês selecionam. Se tem indicação da editora lá fora, ó, a gente tem esses livros aqui, vai sair, ou também tem o lance do, ó, esse livro aqui vai potencial em sucesso. Como que chega Ou aí? então, como é que vocês estão construindo a linha editorial de vocês também, né? Certo. Em relação a como funciona essa parte de selecionar livros, é muito relativo, depende muito do título, né? Algumas vezes ao ano, existem feiras em que as pessoas negociam direitos autorais. Então, as duas mais famosas, eu acho que são a Feira de Frankfurt e a Feira de Londres. Acho que essas são as duas mais famosas. E geralmente, na época dessas feiras, mesmo se a gente não vai na feira, as editoras já sabem que a gente existe e eles mandam os catálogos deles pra gente. Então, geralmente, a gente recebe esses catálogos e nos catálogos eles falam, olha, essa é a nossa aposta pra esse ano. E aí, se a gente se interessa, a gente fala, olha, tem interesse nesse livro. Aí eles vão me mandar o material, eu vou dar uma lida. Se combinar com a nossa linha editorial, ou com o que a gente está pensando em lançar, a gente começa a dar lances, e mais ou menos é assim que acontece. Mas o que pode acontecer também é um livro não ser oferecido pra gente e a gente ir atrás desses direitos, né? Então, a gente descobre que esse livro existe, descobre quem representa ele pro Brasil e vai atrás do direito desse livro. Ou a gente manda direto pra editora, ou a gente manda pro agente que negocia os direitos pra gente. No Brasil existe uma agência, que é a maior agência do Brasil, que é a RIF. A maioria dos livros de editoras grandes, estrangeiras, estão com eles. Mas existem outras agências também com quem a gente trabalha. Então, a gente primeiro vê quem é a editora, quem representa essa editora e vai atrás do livro. No caso do Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, por exemplo, esse livro era da Simon Schuster, então a gente sabia quem é que representava Simon no Brasil, e a gente falou diretamente com eles, e aí a gente comprou o livro com a agência. No caso do Roman, por exemplo, eles não sabiam que a Inverse existia, então a gente entrou em contato com eles e falou, olha, nós começamos a lançar quadrinhos no Brasil, e nós estamos muito interessados nesse título aqui. E eles foram super queridos, geralmente as editoras de quadrinhos são mais abertas, né, pelo menos as americanas. As americanas, até as europeias também. Eles são bem legais com pessoas novas, assim. Então eu expliquei o que a gente estava querendo, como é que ia ser a nossa linha. Eles acharam legal e venderam um título pra gente. Alguns livros são mais difíceis do que outros. Geralmente best-sellers de literatura são bem mais difíceis. Quadrinhos as pessoas costumam ser mais amigáveis, principalmente... Tem autores que são mais difíceis, mas tem autores que são mais legais e meio que liberam para editoras novas, né? Então, tudo depende muito, assim, eu acho. Mas mais ou menos é isso. Então, ou a gente recebe um catálogo, ou a gente vai atrás de algum livro que a gente gostou muito, assim. Tipo desse da iCarly. Isso, esse da iCarly. Que vocês que foram atrás. Foi a gente que foi atrás, exato. Mas no caso do Limite do Céu... Eles que ofereceram pra gente. Porque eu tinha avisado, eu tô querendo começar uma linha de ficção. E aí eles começaram a mandar alguns vídeos pra gente e entre eles teve o Limite do Céu. Dito isso, o que fez a editora expandir pro nicho de ficção. Sim, a gente começou a perceber que os jovens queriam começar a ler de novo. Principalmente na época da pandemia, né? Se criou um hobby de leitura que tinha diminuído muito, né, antigamente. Os jovens voltaram a querer ler, realmente, e a gente percebeu que cada vez que a gente tinha em evento de literatura, tinha mais gente nova. Então, a gente pensou, a gente fez o Sobre Isso Também Morreu, vendeu muito, e a maioria das pessoas que compraram esse livro eram pessoas de 25, 24 anos para baixo, e a gente falou, vamos começar a investir nesse público, porque eles estão procurando coisas, né? E a gente estava meio que assim, todos os livros que a gente vendia eram mais comprados por pais e mães. Então a gente queria chamar esse público que não lê esse tipo de coisa. E aí foi que depois do Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, a gente começou a ter um monte de seguidores novos no nosso Instagram, por exemplo, que é desse tipo de pessoa. Algumas livrarias que não compravam livros nossos compraram esse, porque eles só investiam em livros mais pra gente mais nova. Então a gente resolveu começar a investir nesse público. Por isso que a gente expandiu um pouco mais. Então, os quadrinhos, eles vieram primeiro, porque era uma coisa que a gente já tinha um pouco de vontade de fazer, a gente só precisava de uma deixa para começar a fazer isso. E depois a gente começou a investir na ficção, porque a gente falou, quando a gente for, sei lá, numa Bienal, as pessoas vão ficar mais interessadas nesses títulos do que talvez um livro de parentalidade, né? Então, foi meio que uma necessidade de expandir para novos públicos, realmente, sabe?
E aí a gente começou com 2 quadrinhos, né? Que foram o Boa Sorte, da Helena Cunha, e o Inteiro Pesa Mais Que a Metade, da Carol Ito. A Carol Ito, a gente já conhecia o trabalho dela pelo Instagram, ela escrevia para algumas revistas, né, fazendo jornalismo em quadrinhos. Era uma pessoa que a gente gostava muito do trabalho, então a gente foi atrás. E a Helena Cunha, ela é um ícone lésbico do Brasil, eu adoro os trabalhos dela muito. E aí a gente foi atrás, conversou com ela, as duas foram muito queridas, e a gente falou, ó, a gente vai começar a fazer quadrinho agora. Talvez demore um pouco pra gente começar a ter um público realmente, mas a gente gostaria que vocês, tipo, se dessem a obra de vocês pra gente poder começar isso. E elas foram super legais, as duas toparam, tipo, imediatamente. E foram os nossos 2 primeiros títulos de quadrinho no Brasil. E a gente participou da PocCon pela primeira vez aquele ano. E foi a nossa feira que mais vendeu livros no ano todo. Olha então, só. O público de quadrinho, o público LGBT... São muito engajados. Sim, e eles abraçam muito as nossas ideias, sabe? Então, a gente sempre teve livros para o público LGBT no universo, a gente sempre teve muitos livros sobre gênero, sobre cinema feminino, cinema LGBT. Sempre foi um tema que a gente trabalhou muito lá. Então, a gente meio que só expandiu isso para as pessoas mais jovens, assim. Então, foi assim que a gente começou. Pensando em como fazer esses temas sensíveis chegarem em pessoas mais jovens, assim. Então, meio que a nossa linha editorial de quadrinhos é uma expansão da linha editorial da Universos. Porque a gente sempre quis trabalhar muito questão de saúde mental, de como é ser mulher, como é ser uma pessoa LGBT na sociedade. E os nossos quadrinhos, a maioria, meio que entram nessas temáticas, assim, sabe, do crescimento. Por isso que são mulheres escrevendo sobre mulheres, pessoas LGBT escrevendo sobre LGBTs, porque a gente gostaria realmente de conseguir que as pessoas se identifiquem realmente com os livros, né? E eu acho que esses 2 primeiros títulos que a gente selecionou acabou que fizeram um super trabalho pra gente, assim. A Helena Cunha, inclusive, vai lançar uma continuação do Boa Sorte, né? E a gente vai lançar esse ano. Que legal. E ela já tinha falado do Instagram, então por isso que eu estou. Ah, tá. Ela já tinha avisado no Instagram, mas a gente vai lançar. A gente já vai até planejando uma campanha de financiamento coletivo para esse livro, pra gente poder expandir mais a divulgação dele e tal. E é isso, a gente tá começando ainda em relação aos quadrinhos e tal. Mas tá indo super bem, assim. Eu tenho curtido muito tudo que a gente tem escolhido e tal. O nosso amigo que pediu anúncio já tem anúncio aí pra você. Boa Sorte 2, ainda não tem título provisório. Depois eu ver o Luiz. O Luiz é quadrinista. Eu conheço ele. Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é o Luiz. Eu tenho uns quadrinhos dele também. Sim. Não, é rapidinho. Bom, a gente vai falar da Carol Ito ainda, né? Vai. Mas né, eu ia comentar que acho que também foi o primeiro livro, acho que dela, que ela lançou, não foi? Foi o primeiro livro que ela lançou no Brasil. E aí, no Brasil, no mundo, né? Porque assim, ela lançou livro fora antes disso, porque assim, ué. Foi o primeiro livro que ela lançou físico, na real, né? Por editora. Porque ela já lançava muita coisa no Instagram. Sim, pela PM e tal. Nas revistas. E aí foi o primeiro livro realmente dela. Foi esse, que na verdade era um conjunto de histórias quadrinhos que ela lançou com o Sesc, né? E aí ela escreveu esses quadrinhos em parceria com o Sesc. E aí depois a gente fez um compilado e transformou isso num livro. Legal. São a história da vida dela, as dificuldades que ela teve na pandemia, de saúde mental e tal. Isso é muito bom. De Mariko Tamaki e Gillian Tamaki, Roaming, grande sucesso já, né? Já. Sim, o Roaming, ele foi, acho que um dos maiores sucessos nossos do ano passado, assim. Eu amo o trabalho da Mariko Tamaki, né? Eu conheço também o trabalho da Gillian. Ela fez aquele quadrinho Super Mutant Academy, né? Esse quadrinho é muito da hora. E aí, quando eu vi o Roaming no catálogo do pessoal da editora Drawing Cordery, eu fiquei muito impactada pelas imagens. O livro a arte da Gillian é muito perfeita. E eu, sinceramente, contratei antes de saber qual era a história. Eu falei, não, ele é muito bonito. Então foi assim. Eu vi as ilustrações e falei, é isso, sabe? Porque Romy levou o Angulame, né? Não, ganhou o Eisner. Ganhou o Eisner. Sim. Ganhou 3 Eisners. Caramba. Porque melhor roteiro, melhor artista e melhor quadrinho, acho que o volume único. Mas de onde que ele é? Ele é canadense. O Eisner, ele é uma das principais premiações de quadrinhos, assim. Tipo, tem o Angulame, o Eisner e...
São mais esses dois, né? Eu acho. Acho que sim. Mas ganhou também, acho que do prêmio de quadrinhos de Nova York, alguns outros prêmios assim. Mas acho que o mais relevante de todos foi o Eisner, realmente. Mas eu fiquei um pouco impactada, porque quando foi mais um livro que a gente comprou antes de ser lançado. Então a gente não sabia que ia ter o impacto que teve, assim. Eu sabia de novo Mariko... vocês prevendo. a gente sabia que a Mariko era muito conhecida. Na verdade, eu li o Laura Jean, né? E eu gostei muito desse livro e eu pensei, ela escreve muito bem, mais ou menos, tem algumas coisas em comum, né, esses livros. E eu pensei, vai ser legal porque, como a gente tá tentando chamar esse público mais jovem, tá super na moda esse tipo de livro, vai dar super certo. E no final, quem comprou, que gostou mais, foi o pessoal que curte quadrinho cult, assim. É totalmente um público diferente do que a gente estava imaginando quando a gente comprou os direitos. Porque era realmente uma tentativa de pegar aquele público do Heartstopper e tal. E no final foi totalmente a comunidade de quadrinhos que se interessou pelo livro. Conta pra gente o que se passa em Roaming. Roaming é a história de 3 adultas que acabaram de chegar na idade adulta. Elas têm em torno de, sei lá, uns 18 para 20 e poucos anos. E elas acabaram de começar a faculdade. E 2 delas são muito melhores amigas da época do ensino médio. Só que uma foi para uma faculdade e a outra foi para outra. E a que foi pra faculdade, uma das 2 leva uma amiga. Então elas são canadenses, mas elas sempre quiseram ir pra Nova York, era o sonho da vida delas. E aí elas vão juntas um dia, finalmente nas férias, passar uma semana em Nova York, 5 dias. Só que uma delas leva uma amiga. E aí começa a ter muitos conflitos entre elas e a história inteira se passa em 5 dias. É só sobre essa semana de conflitos. Tem meio que um romance entre 2, a outra sente meio de fora. Tem muitas brigas, percepções diferentes sobre a vida, sobre a humanidade, várias discussões. Climões. Muitos climões. Todo mundo que já teve uma viagem ruim com amigos vai se identificar. Eu me identifiquei muito. Romance, treta, bad trip. O que você não fez? Você não comprou ainda. Tem briga, tem chateação, as meninas são... inclusive, umas reviews que eu leio sobre esse livro, as pessoas sempre falam que, tipo, gostam muito do livro, todos os personagens são pessoas horríveis. Todo mundo sempre reclama, nossa, não tem uma personagem pra você torcer, todas elas são chatas. São ruins, o tempo chatas. todo. Sim, o Chico Barney fez uma review e falou que ele falou que um dia de pay-per-view da Fazenda traz muito mais felicidade e entretenimento do que o Roaming inteiro. E ele deu 8,5 no final da review. Grande Chico Barney. Bate a sopra, né? Mas eu gostei muito desse livro. Ele realmente, 5 dias da viagem delas. No começo elas são tipo, super amigas, vai dar tudo certo. No final, uma não quer olhar pra cara da outra, assim. Eu acho que é uma coisa muito comum. A gente viajar com amigos é assim. Ou vocês viram, tipo, melhores amigos da vida, ou vocês não querem se ver nunca mais. E acho que elas nunca mais vão querer se ver. É aquela sensação de quando você vai pra praia, aí você vai passar, sei lá, em vez de ficar 4 dias, você vai ficar 2 semanas. Aí chega no 10º dia, você não aguenta mais areia. Você quer voltar pra casa. Sabe, eu sei que não é com todo mundo, mas eu pelo menos tenho essa sensação muito, assim. Só que daí são com pessoas, né? Sim. Só que com seres humanos. Eu me identifiquei muito. Uma vez eu fui pra França com uma amiga, a gente voltou, nunca mais ouvi falar que foi garota. Já aconteceu comigo também. Não preciso falar nada, não. Sim. Pois é. Mas a arte é muito linda. A história é muito legal também, porque o que eu acho chocante é como a Mariko é uma roteirista muito boa, né? Ela consegue... Você sabe tudo sobre essas meninas, você sabe tudo sobre a vida delas, sobre a personalidade delas, em 5 dias que elas estão juntas. Então, eu acho que isso que é o mais interessante do livro. O arco dessas personagens em tão pouco tempo, você acaba sabendo tudo sobre elas. É uma construção de personagem muito absurda. Incrível. Em português podia ser o teu nome nacional como Bafão, né? Bafão. A França lançou como New York, New York. E aí o tradutor falou, jamais. Alguém perguntou pra ele, vocês pensaram em traduzir, tipo, a França colocou New York, New York? Nossa. Ele, não, porque esse título é terrível. Gente, não. Parece que vai abrir, vai sair o cantor cantando New York. Porque tem uma cena em que elas cantam essa música realmente, né? Então, tipo, uma referência e tal. Mas... Nossa.
Não condiz com a história, né? Eu acho que roaming acaba sendo... É porque elas ficam o tempo inteiro discutindo, tipo... A gente vai ligar os dados do telefone ou não? Essa história se passa em 2002, não existia ainda internet. Podia ser chamada Cobra. Mas você viu a capa desse livro? É impossível de redesenhar em cima dela. Então... Vai roaming mesmo. Vai roaming. Foi literalmente isso. Eu respondi um e-mail falando, olha, eu não vou mudar o título porque eu não vou redesenhar essa capa. Muito bom. Bianca, vamos falar de nacional? Falar de nacional, a gente já falou um pouquinho, né, do Inteiro Pesa Mais que a Metade, né, o primeiro da Carol Ito publicado. E, inclusive, bom, conta um pouco sobre a história do livro, que depois eu comento uma coisa que eu conversei com ela, inclusive, sobre esse livro depois. Sim, o Inteiro Pesa Mais que a Metade é meio que como se fosse um memoir, assim, um mini memoir da Carol Ito. Ela escreve em forma de quadrinhos a experiência dela de ter depressão na época da pandemia, e ela faz várias reflexões sobre coisas que são cobradas dela, mesmo ela sendo uma pessoa que está num momento de fragilidade, assim. E na pandemia ela teve, ela fala no livro que todas as dificuldades que ela teve do isolamento, de não conseguir se conectar com outras pessoas e tal. E é um livro bem curtinho, mas eu acho ele muito poderoso, assim. A gente fez um prefácio com uma psicóloga que tem outros livros escritos com a gente, e a psicóloga ficou, assim, super impactada, assim, quando ela leu. Ela fez um prefácio bem bonito, assim. É um livro que eu gostei muito. Na verdade, eu tinha lido esses livros, esses quadrinhos no Instagram dela, né? E aí a gente mandou uma mensagem pra ela pra perguntar, tipo, se ela tinha algum projeto além daquele, mas ela queria muito que essa história chegasse a mais pessoas, porque realmente, além de falar das experiências dela, ela fala, tipo, como ela gostaria que as pessoas entendessem melhor a situação em que ela estava se encontrando naquele momento. Então, eu acho que é muito interessante para tratar do tema da saúde mental, assim. Eu conversei com a Carol, eu sou brother dela, né? E aí ela até comentou assim, que esse livro, depois de publicado, ajudou os pais dela, da Carol, a entenderem como ela se sente. Né, com toda essa coisa de ansiedade e tal, com depressão, não sei o que. Então ajudou muito até, acho que o entendimento ali da família, né, sobre de como que ela funciona, como é que é a cabeça dela, né. Sim. Então eu achei esse comentário muito interessante. E realmente esse livro, quem leu e tem ansiedade também, putz, se identificou pra caramba, assim, sabe? Então tem toda essa importância também, né, de identificação das pessoas, para as pessoas entenderem, porque por mais que se fale muito de saúde mental, né, ainda hoje em dia tem muita gente que não sabe que tem, né, ou que não sei o que, e tipo, quando é diagnosticado, né, a pessoa fica aliviada, fala assim, então agora entendo por que eu sou assim, por que eu não sou igual, né, ao normal, bem entre aspas, né, e tal, e enfim, eu achei, tipo, incrível, assim, o serviço, né, do livro, assim, achei muito, muito legal, assim. Sim, até umas amigas dela mesmo comentaram que seria muito legal a gente distribuir em consultórios de psicologia mesmo, porque as pessoas realmente utilizavam muito para se identificar, conseguir se sentir entendido, porque eu acho que é uma coisa, quando a pessoa tem problema de saúde mental, é muito difícil encontrar pessoas que entendem o que ela tá passando, né? Então acaba se fazendo uma comunidade, assim, ao redor da história, né? Esse lance tem muitos quadrinhos que são usados assim, em consultórios psicológicos. Não é de vocês, mas é que eu escutei essa história esses dias A Carol também fez parte do Boy Dodói. Sim. Né? Que é uma coletânea de histórias de boys lixo. Boy lixo que tem por aí. E tal. E aí a Bebel, né, que é a editora, a dona da editora, ela tava contando assim que quem que era? Um psicólogo, alguém usa o livro pra explicar comportamentos tóxicos machistas no consultório. Eu não lembro o que era. Sim. Mas e com certeza da Carol entraria também numa, né? Sim, acho que o Boy Dodói é muito bom, porque eu vi vários caras, né, que se identificavam com algumas histórias e conseguiram finalmente meio que entender. Se ligar do que merda, sabe? Eu achei toda a questão do Boy Dodói, na época que lançou, eu acompanhei bem pela internet, assim, as mulheres se identificaram porque todas passaram por uma situação dessa, e os caras no início ficavam muito defensivos e depois eles percebiam que realmente eles estavam fazendo merda.
E eu acho que esse é o poder do livro, o poder do quadrinho, principalmente, porque o quadrinho ele é visto como uma leitura rápida. É fácil, você consegue ler rápido e você se identifica muito porque as imagens contam histórias também além do que eles estão dizendo, né? Sim. Então, eu acho que é muito mais fácil você se identificar às vezes. E os caras conseguiam se ver naqueles quadrinhos e ver que eles estavam fazendo coisas horríveis. E no Inteiro Pelo Mesmo Comentário, as pessoas conseguem perceber, tipo, outras pessoas estão passando por coisas parecidas com a minha. Talvez eu devesse procurar ajuda, assim. Mas isso é coletânea de tirinhas do Instagram e editou pra livro ou não? O desse da Carol é? O da Carol Sim, eram algumas tirinhas que ela escreveu em parceria com o Sesc. Então ela lançava meio que toda semana, acho que 4 tirinhas. E 4 quadrinhos que viravam uma tirinha. E a gente publicou em forma de cada quadrinho era uma página. Daí é aquele 1, 2, 3, 4 em cada página? A gente tinha, ele é quadradinho assim, cada certo. página é um quadro. E aí 4 páginas são uma tirinha. Aí ela postava em formato carrossel, isso. então? Aí tá. a gente meio que reproduziu esse formato carrossel no formato do livro. Bem bolado. O livro quadradinho assim. Ele é um quadrado pequenininho, assim, pequenininho. E aí ele é como se você estivesse realmente passando o dedinho assim. Boa. Ótima ideia, inclusive. E vocês têm essa coisa, né, de investir em quadrinhos nacionais, né? Sim, a gente tá tentando ter a maior quantidade de autores nacionais possíveis, porque é difícil publicar ali no Brasil, né? Sendo iniciante e tal. E aí, esse ano, em 2024, a gente meio que abriu um edital para chamar novos quadrinistas. Então, em 2024, a gente meio que fez uma publicação falando, a gente tá procurando, esse ano a gente vai publicar 3 novos autores nacionais. Olha! E aí as pessoas mandaram os quadrinhos dela e a gente lançou no ano passado. A gente lançou 3 livros nacionais de artistas iniciantes, que foram o Odilo, que é um livro sobre a terceira idade, que a gente tava falando aquela coisa da longevidade no bloco anterior. E esse livro é escrito por um menino muito novo, ele tem 24, 22 anos, ele é muito jovem. E esse livro é sobre um senhor que foi meio que abandonado pela família dele, né? Então esse foi o livro que venceu o nosso concurso, ele acho que ganhou o maior valor, assim, de todos. Aí a gente lançou Infinitos Dias Restantes, que é um quadrinho sobre luto e tal. As pessoas que morrem nesse livro viram plantas, então é meio que uma reflexão sobre o ciclo da vida. E o terceiro livro é uma coletânea de histórias curtas, que é o Ópera Sopa. Operação Ópera Sopa? Ópera Sopa. Isso. Que é uma coleção de vários livros. Esse autor não é tão iniciante assim, que esse livro ganhou um HQ Mix antes de a gente publicar, né? Ele já foi uma autopublicação. Independente. A gente chegou a falar no edital que a gente poderia ser autopublicação, mas a gente queria pessoas que nunca tivessem sido publicadas antes por editoras, né? E aí a gente publicou esses 3 títulos que meio que seguiam a nossa linha editorial, mas de artistas novos, porque a gente queria realmente investir em artistas nacionais. Que legal. A gente lançou, acho que todos lançaram, acho que em agosto, setembro do ano passado. Lançamos os 3 juntos, assim, e estão aí. Elas foram pra CCXP, as minhas Infinitos Dias Restantes, venderam lá. A gente tá tentando dar mais espaço, assim, pro pessoal, e também com isso a gente consegue aumentar nosso catálogo, levar nossos livros pra mais lugares e tal. A gente precisava aumentar a questão, vamos dar espaço, então, pro pessoal novo. E aí a gente lançou esses 3 quadrinhos no ano passado por meio desse edital. Muito bom. Eu achei que de tudo assim que eu achei interessante vocês trabalham mais na temática do que assim, a diversidade de temas, né? É muito importante para a editora. Sim, a gente gosta de dar voz para as pessoas. Então, as pessoas publicarem sobre temas que são relevantes para elas e que outras pessoas podem se identificar. Todos esses livros que a gente comentou de quadrinho até agora, todos tocavam em alguma temática. Tipo, o Roaming, por exemplo, ele é muito nessa questão de ser uma mulher jovem, de você se entender esse lugar no mundo. Todas elas, né, as 3 são... 2 delas são asiáticas, então tem aquela questão de elas serem de família asiática, então elas falam brevemente sobre situações de preconceito que elas podem ter sofrido. Elas são pessoas LGBT, então mostra elas tentando entender a própria sexualidade, quem elas são. Então eu acho que os nossos quadrinhos, nesse momento, eles meio que estão sempre nessa onda de as pessoas refletindo sobre o lugar delas no mundo. Boa Sorte é muito isso. É tipo, a menina... A Julieta, ela tentando entender a sexualidade dela, o que ela vai fazer agora, que aconteceu um trauma na vida dela, porque isso era basicamente que a irmã dela se matou.
e ela se muda de cidade e ela tem que meio que descobrir como vai ser a vida dela agora. Então a gente tá tentando fazer uma linha editorial que consegue abranger muitas experiências de trauma, mas que vai ser, as pessoas vão se identificar, vão abraçar essas ideias, se reconhecer e conseguir ter, sei lá, sentir que outras pessoas existem igual a ela, sabe? Dentro de todos os sistemas, assim, você acha que ainda tem alguma coisa que você quer lançar? Putz, quero falar sobre isso e ainda não encontrei ou ainda não teve oportunidade de lançar? Tem alguns temas que a gente queria lançar há um tempo e a gente ainda não tem. Por exemplo, não tem nenhum livro que fala realmente sobre racismo, por exemplo. E é uma coisa que a gente quer lançar em breve. A gente tem um tema, por exemplo, de pessoas refugiadas, imigrantes, e a gente vai lançar um quadrinho sobre isso ainda esse ano. Olha aí! Eu não sei o mês que vai lançar, mas vai ser um livro meio que para o público mais jovem, falando sobre campos de concentração na África. Então é um tema que eu vejo muito pouco lançando no Brasil. Muito pouco. É muito relevante, as pessoas não falam sobre isso. Parece que as tragédias só existem quando elas chegam na Europa. E aí, em países na África e no Oriente Médio, tem pessoas que estão vivendo em campos de concentração e ninguém fala sobre isso. Então, tem um quadrinho que a gente encontrou de um homem que viveu isso, e aí ele escreveu e uma mulher ilustrou. E ele contando a experiência dele, ainda não tem título, por isso que eu não estou dizendo. A gente ainda não fechou um título pra ele, mas o original é When Stars Are Scattered. Olha aí! E ele fala sobre essa questão, a gente vai lançar. A gente vai lançar também um quadrinho sobre autismo, esse ano escrito sobre uma garota autista. No ano passado eu participei de um podcast, eu falei, gente, se você é um autor autista, me mande uma mensagem. E ela mandou mesmo. Olha só. E a gente vai lançar ainda que legal. esse ano. Então é isso. A gente tá tentando abranger a maior quantidade de temas possíveis, que sejam relevantes hoje em dia, né? Tem outras coisas que a gente tá pra anunciar, que também meio que entram nessas temáticas. Mas acho que a diferença realmente da nossa linha de ficção pra nossa linha de quadrinhos é que a linha de quadrinhos a gente tá tentando tornar uma coisa mais pessoal. A linha de ficção a gente tá fazendo vários temas diferentes e tal. Tem O Limite do Céu foi o primeiro, mas a gente vai lançar alguns thrillers, esse tipo de coisa. Mas quando chega na parte de quadrinhos, a gente tá tentando fazer realmente temas mais pessoais. Aquela coisa de on voices que o pessoal chama hoje em dia e tal. Legal. Adorei. Então, muitos lançamentos esse ano, então a gente pode esperar. Sim. O primeiro quadrinho a gente vai lançar em março, que é esse que eu comentei agora. The Stars Are Scattered. Isso, a gente não fechou o título, né? Mas é o nosso próximo lançamento. Vai ser traduzido pelo Érico Assis de novo, que está sendo um grande parceiro nosso nessa tentativa de trazer títulos internacionais, né? Ele às vezes sugere algumas coisas, ele traduz muito bem, então a gente tem feito bastante coisa com ele. Mas ao longo do ano tem outras coisas. Esse livro sobre autismo ainda vai lançar esse ano. A gente vai ter um livro de uma autora também americana, asiática, falando também sobre a experiência dela ainda esse ano também. Então é isso, a gente vai continuar nessa linha de tentar trazer assuntos que as pessoas dizem que às vezes a Universos fala sobre coisas que outras editoras não querem falar. Então a gente vai tentar continuar nessa linha. Muito legal. Muito bom, muito bom. Inclusive, semana passada, lá no finalzinho do programinha, a gente comentou que talvez tivesse um anunciozinho pra dar, lembra? É verdade, a gente comentou no final. Ah, é? A gente comentou. E agora eu posso falar. Pode. Agora tá tudo certo, eu posso falar. Agora, primeira parceira de 2025, Universos, parceira do AkibaCast, estará todas as semanas no intervalo da AkibaCast. E também, se você passar pela loja, vai estar no telão lá de fora, nos totens, você vai poder ver aí as novidades da Universos, sempre aqui. Incrível. Amigo. Eu também estou sabendo agora. Pra quem fala de marketing, a Marketing Universos trabalha, eu fico sabendo de coisas por meio de outros. Em primeira mão pra você também, olha só. Sim. Mas então, a gente vai trabalhar com vários, enfim, né, com título aqui não falta, né? Sim, título aqui não falta. Muita coisa. Vamos combinar. Diversidade de temas também, né? Sim. Tá tudo certo. Vai ser uma parceria muito bacana, gente. E assim, são livros muito...
Ai, cara, importantes, né? De temas importantes, assim. Tipo, lógico, no entretenimento também é importante, né? Não querendo dizer isso, né? Mas, pô, você trazer temática, você falar de autismo com adultos, com crianças, você falar de... Pô, falar de campo de refugiados, né? Fazer Mas eu acho que é legal que é isso aí. Você tem essa parte mais on voice que ela falou, e a parte mais pesada. E você quer ler uma ação desenfreada, é o No Limite do Céu. Sim, então. Exato. Todas as cores da escuridão de Jonathan Saindo ainda, que é um thriller que ficou muito famoso nos Estados Unidos, fiquei chocada. Quase ganhou o Goodreads, Stress Awards e tal. E é de um autor bem famoso nos Estados Unidos, então saiu em março. Você sabe do que é? É um thriller, é sobre um menino, o nome dele é Pat, que ele é pobre, mora no sul dos Estados Unidos. E aí, do nada, começa a ter vários sequestros, assim, na cidade dele. E aí, um dia, uma amiga dele de escola vai ser sequestrada, ele ouve ela gritando. E aí, ele impede, só que o cara sequestra ele no lugar dela. E aí, as pessoas ficam tentando buscar, descobrir onde ele está e tudo mais. E aí, você vê o ponto de vista da melhor amiga dele, procurando por ele, e às vezes o ponto de vista dele. E, enfim, acontece muita coisa nesse livro, porque ele aparece em algum momento bem no começo, e depois é meio que ele procurando uma menina que ficou preso com ele lá dentro. Que ele ficou meio que como se fosse uma caverna muito escura, em que ele não conseguia ver nada, ele não sabia o rosto dessa menina, e ele quer encontrar ela a qualquer custo. Só que ele não sabe a aparência dela, não sabe nada sobre ela, ele só sabe a voz dela e de coisas que ela contou pra ele sobre a vida dela. E aí o livro é ele tentando encontrar essa menina, só que acontece um monte de coisas bizarras, e ele tem serial killer, tem romance, tem um monte de coisa. Essa é a nossa próxima ficção. Olha aí.